eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim vamos todos nos unindo, destilando nosso amor ao nosso querido Pai misericordioso, nosso Criador, de eterna bondade. Vamos agradecendo ao querido Mestre Jesus por nos acolher na sua casa novamente, a todos nós, aos nossos irmãos que estão na internet, que possamos sair daqui hoje com o coração elevado e com muita paz e alegria. Vamos agradecendo aos queridos mentores, aos queridos amigos espirituais que aqui já prepararam este ambiente. Vamos pedindo aos queridos anjos guardiões que estejam ao lado de cada um de nós. Querida Mãezinha Santíssima Sagrada Maria, abençoai-nos e nos envolvendo com seu amor e carinho, enviando sua missionária, Irmã Celina. Queridos Chico Xavier, Pai Joaquim, Frei Antônio, Irmão José, estejam presentes conosco nesta noite alegre, em homenagem ao nosso querido mentor, patrono do Grupo Esperança, Dr. Bezerra de Menezes, que está aniversariando amanhã. Que ele nos proteja também ao nosso Grupo Esperança, no mês do nosso aniversário, que nós possamos continuar a exercer toda a nossa dedicação, as nossas investidas sociais e aos nossos deveres com a doutrina. E assim, agradecidos mais uma vez, pedimos ao Mestre Jesus que nós oremos por Ti, o que Ele nos ensinou. E vamos envolver também nosso querido amigo José Carlos de Luca, que na sua palestra de hoje tenha toda a paz e alegria. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim impressa, como a alma cresce
Meus amigos, muito boa noite, paz e alegria, sejam bem-vindos à nossa casa, que se sente muito feliz hoje, está recebendo tantas pessoas que estão aqui para participar dessa festa espiritual, onde hoje o Grupo Esperança duplamente tem 2 motivos para comemorar, e vamos comemorar todos juntos, que é o 4º aniversário de fundação do grupo, que acontece amanhã, dia 29, mas estamos comemorando hoje. Isso aqui vai até as 2 da manhã, nós vamos... né? O tempo está muito agradável lá fora, né? E a lembrança também, no mesmo dia de fundação do grupo, do aniversário de Bezerra de Menezes. Nós poderíamos dizer que o Grupo Esperança não existiria se não fosse este espírito tão bondoso. Nós sentimos, porque o Grupo Esperança é mais antigo do que o Centro. O Grupo Esperança já existia antes do centro ser aberto aqui há 4 anos atrás. E foi ele que foi nos reunindo. Eu estava naquele trabalho solitário de fazer palestras. Um ou outro companheiro que se compadecia da minha maratona, ia sozinho para cá e para lá, carregava caixa de livro nas costas. Não que isso fosse algum demérito. Aliás, tenho muito saudade dessa fase, né? Não leve isso muito a sério, tá? E alguns companheiros começaram a se aproximar para me ajudar, para me acompanhar, para até me fazer companhia. Ia a lugares longes, distantes, viagens. E eu comecei a perceber que começou a chegar muita gente. E eu pensava comigo, mas o que é essa gente toda? Não precisa de tanto. E chegava mais gente, chegava mais gente. Aí eu falei, bom, deve ter alguma coisa por trás disso. Né? Deve ter um plano que eu não estou enxergando. E foi então, depois, mais adiante, que Dr. Bezerra, se manifestando por mim e depois confirmado por outros médiuns, nos sugerindo a proposta da formação de um grupo que não fosse apenas para me ajudar nessa tarefa da divulgação da doutrina, mas que tivesse também atividades complementares, que ele não falou o que eram as atividades complementares, mas que eles vão revelando as coisas homeopaticamente, porque acho que se ele falasse naquela época que era para abrir um centro, o grupo seria o grupo Desesperados, né? Ninguém ia abrir nada, todo mundo ia fugir. Mas então, ele que inclusive sugeriu a formação do grupo, a formação até do nome do grupo, foi ele que sugeriu isso a nós, e vem mantendo desde então esta sua orientação, seu amparo para os trabalhos que aqui se realizam. Evidentemente que nós não temos a pretensão de afirmar
que ele é exclusivo da nossa casa. Que um espírito grandioso como esse sopra em qualquer lugar. Não é? Mas, como aqui o nosso grupo é um grupo muito necessitado, né? A equipe do Grupo Esperança, a começar de mim, somos espíritos muito danados, perturbados, né? Então, não é assim, quanto mais grave é o estado do doente, mais ele precisa de um médico, né, competente. Então eu fico avaliando, né, essa proteção do Dr. Bezerra, esse amparo a nós. Não dá para mandar um residente. Nós somos muito assim, atrapalhadinhos, né? Preciso de um espírito um pouco mais tarimbado, né, para lidar conosco. Interessante que os espíritos me dizem assim, que desde a abertura aqui da casa, ele é o único espírito, é o único trabalhador, porque ele fala que era um trabalhador do grupo, que nunca faltou aos nossos trabalhos. Nunca. Eu acho que do grupo não temos ninguém, né, Valquíria, que nunca tenha faltado. A começar da presidente, né? Todos nós temos várias faltas. Claro, por necessidades, né? Imposições da vida. Mas interessante que ele, na condição de um espírito de grande hierarquia, nunca faltou a um dos nossos trabalhos. Ainda que ele não possa ficar aqui o tempo todo, às vezes ele chega no finalzinho, dá uma olhada, aquele olhar de amor que são jatos de luz, e vai. Mas nunca deixou de passar nenhum dos trabalhos. Só se furar hoje, que até agora ainda não vi, não senti, ninguém me falou que ele chegou, né? Mas é provável que talvez, se ele vier, vai vir escondido, porque se é homenagem para ele, ele vai ficar um tanto constrangido, né? Então nós devemos muito a história do Grupo Esperança está vinculada, né, a ele, ao amparo dele, a dinâmica, a equipe de trabalho espiritual que foi ele que montou, ele que arregimentou no mundo espiritual, né, os benfeitores que iriam nos trabalhar. E vem orientando, juntamente, é claro, com outros espíritos, né, que estão também conosco, né, como o Frei Antônio Galvão. Não sei se vocês viram, repararam, tem uma imagem aqui, um quadro aqui nesse hall, né? Tem lá um quadro ali, está ali, Frei Antônio Galvão, que é um dos dirigentes também espirituais dessa casa, Pai Joaquim e tantos outros espíritos, né, que acompanham cada um dos tarefeiros aqui do grupo, também estão conosco nesse trabalho, mas sempre sob a supervisão dele. E assim queremos ficar e permanecer. Esse espírito que amanhã estaria completando, se tivesse encarnado, 182 anos. Né? Ele desencarnou em 1900. Tem uma pequena biografia dele aqui no livro Recados do Meu Coração, né, no finalzinho. Quem comprou o livro, ou quem tem o livro, vai pegar uma simplificada biografia. Quer dizer, se ele desencarnou em 1900, quer dizer que ele está no mundo espiritual há 113 anos. 113 anos que ele está no mundo espiritual, desencarnado. Um espírito que, segundo notícias dadas por Chico Xavier, teve autorização dos planos celestiais de não precisar mais reencarnar na Terra. Não só não reencarnar, como também não precisar mais ficar aqui no plano espiritual vinculado à Terra. Porque no mundo espiritual, gente, não é tudo assim junto. Não fica todo mundo junto e misturado.
né? Cada um fica no seu andar, no seu metro quadrado, no seu cantinho, não é? Por isso que muitos espíritos assim desencarnam, às vezes irmãos, né, católicos, irmãos protestantes, desencarnam, estão esperando encontrar Jesus, né? E desencarnam, morrem. Onde está Jesus? Não vem. Acho que Jesus não existe. Não é que ele não existe, é que Jesus está num plano muito superior. Vamos imaginar, vamos colocar o mundo espiritual como um prédio de apartamento com vários andares. Jesus está lá na cobertura, vamos assim dizer. Não é que ele, às vezes, ele não desce para o porão, né? Mas ele não fica lá, né? Está na cobertura. Nós vamos para o subsolo, muitas vezes. Fica na garagem, né? Então não consigo ver quem está na cobertura, mas está lá. Dr. Bezerra já foi convidado, autorizado pelo mundo espiritual superior. E quando eu falo por mundo espiritual superior, foi uma autorização de Nossa Senhora, da mãe biológica de Jesus. Ela que disse que Bezerra, isso aconteceu 50 anos depois da sua morte. Então, por volta de 1950, Dr. Bezerra recebeu no mundo espiritual a possibilidade, a autorização de se mudar da Terra, coisa que todo mundo aqui queria fazer, não é? Ai, quero sumir daqui, quero mudar daqui, mudar de cidade, né? Eu fui fazer palestra em Belo Horizonte e passa em Minas também esse negócio aqui? Não. Passa. Então não foi em Belo Horizonte, foi no Ceará. Pronto. É. E a pessoa perguntou: você é lá de São Paulo? Eu falei: sou. Ele falou assim: como é que você consegue viver naquele inferno? Né? Então, dessa cidade que a gente gostaria, desse mundo, desse planeta, né? Dr. Bezerra teve essa possibilidade de nunca mais ter que reencarnar aqui e nem ficar no plano espiritual vinculado aqui. Ele poderia ir para mundos mais felizes, superiores. Aquele mundo que todo mundo é o quê? O que a gente imagina? Um mundo superior. Todo mundo é o quê? Hã? Feliz, que mais que eles são? Que bom, e aí? O que mais? Caridoso, santo, pode ser, né? Gente o quê? Boa, gente feliz, gente alegre, gente honesta, gente com ética, né? Gente pura, gente que, né, sem preconceito, gente fraterna, né? Gente otimista, saudável, ninguém devendo no banco, ninguém né? Tudo tranquilo. Mas ele pediu, quando ele recebeu essa autorização, ele pediu a Nossa Senhora e disse o seguinte: que ele não conseguiria ser feliz sabendo que na Terra ainda tinha gente sofrendo. Que a alegria dele não seria completa enquanto na Terra houvesse alguém chorando. Ele renuncia a esse mundo feliz e pede autorização para Nossa Senhora para aqui permanecer conosco, trabalhando, amparando, porque a felicidade dele só seria completa quando ele pudesse ver a Terra transformada. Pelo jeito, deve ficar conosco ainda um bom tempo, né? E espero que ele não mude, não é verdade? Nesse livro Recados do Meu Coração,
que nós tivemos essa oportunidade de transmitir, alguns dos pensamentos dele, na época, quando ele me apareceu em sonho, propondo para escrever esse livro, eu de pronto recusei, porque eu não me achava à altura de poder fazer esse trabalho com ele. E eu falava: doutor Bezerra, há médiuns mais qualificados. Ele disse: eu sei, meu filho. Eu falava e ele me desmontava. Eu sei. Eu falei: então, estão ocupados. Porque tem filha lá. Tem filha de espírito querendo escrever e poucos médiuns. Eu falei: então, mas eu estou tão desqualificado, doutor Bezerra. Ele falou: qualifique-se então, meu filho. Prepare-se. E depois, quando terminou o livro, que eu olhei para tudo que ele tinha, assim, os recados dele, e eu vi que 99,9% era tudo para mim. E eu descobri que é eu que fiz a ligação. Eu estava passando por uma fase mais difícil, muito mais turbulenta na minha vida. Estava com fortes pressões espirituais. Estava em uma situação muito delicada. Só depois é que eu percebi como é que ele ia me ajudar naquela situação. Falou: vamos trabalhar juntos. Não tanto porque ele precisasse de mim para escrever o que escreveu, mas para poder o quê? Enquanto escrevia, eu estava mais ligado ao pensamento dele. Porque a ligação não era só no momento da escrita. E eu vou falar uma coisa, como ele me avisaram que ele não chegou ainda, eu vou falar. Eu vivia quase que obsediado por ele. Que parece que onde eu estava, eu escutava a voz dele. Eu escutava as ondas do pensamento dele. E aquilo me incorporava de tal maneira que foi me dando aquela agonia que eu precisava acabar o livro, porque eu não aguentava mais. Então, era uma coisa que o pensamento dele estava vibrando em mim em grande parte do tempo. Por quê? Com isto ele estava me ajudando a cortar a sintonia com os espíritos trevosos que estavam ali tentando me trazer algumas dificuldades. Então, eu percebi que foi uma forma que ele me socorreu para me ajudar. É claro que, através disto, ele também deseja socorrer outras pessoas. Porque ele escreveu aqui um prefácio do livro dizendo o seguinte aqui. Um trecho do prefácio, ele diz assim: sinceramente, este singelo livro encerra os recados que quero oferecer aos meus irmãos em muitas das situações e problemas a que sou chamado a cooperar. Então ele diz que todos nós, ou muitos de nós, na nossa caminhada, sobretudo os espíritas, invocam o nome do Dr. Bezerra. É difícil a gente conhecer algum espírita que já não tenha feito alguma oração, algum pedido a ele. Quem aqui já fez pedido a ele, levante a mão. Vamos ver. Isso. Quem não fez, é uma questão de tempo, fica tranquilo. Durante a fase de recepção desse livro,
eu tive um desdobramento espiritual em que numa noite eu fui levado ao posto espiritual, eles chamam lá de Posto Bezerra de Menezes, no mundo espiritual, onde está o grupo dele, onde ele está, vamos dizer assim, o QG do Bezerra, o quartel-general dele, né? Onde ali com vários médicos, enfermeiros, alas de estudo, onde são ministrados cursos de medicina espiritual, medicina à luz do Evangelho, onde muitos médicos da terra são levados à noite para aprender, para ampliar conceitos sobre medicina, onde os atendimentos são registrados e as equipes que trabalham com ele são deslocadas para verificar a situação das preces, dos pedidos que chegam a ele. E eu me lembro de ter entrado numa sala com muitos aparelhos. Acho que eu já contei aqui, mas vou relembrar. E eu perguntei naquela sala, o que é isso aqui, esses aparelhos? E alguém me disse assim, alguém que estava operando aquela espécie de uma mesa de som, me parecia, com várias lâmpadas, vários fios. E ele me disse assim, aqui nós captamos as orações que vêm da terra, endereçadas a Dr. Bezerra. E nós registramos os pedidos, separamos por zona, né? Ah, isso aqui veio de São Paulo, isso aqui de São Paulo veio lá da Vila Aricanduva, então separam todos da Vila Aricanduva. Era a lista enorme, não sei porquê, né? Zona Leste, então, era a lista perdida de vista, né? E aí, então, nós vamos fazer as triagens e obter as informações dos quadros, das reais necessidades dessa pessoa. E eu fiquei admirado, né, com esta informação. E eu perguntei, e esse botão aqui? Tinha um fio assim ligado. O que é esse botão? Ele falou, isso aqui é botão que ele capta. Esse fio está captando, né, algumas ondas. As preces são ondas. Estão captando as ondas mentais. E eu perguntei, e se eu tirar esse botão daqui? Coisa de gente irresponsável, né? E o Espírito falou assim, mais irresponsável ainda, falou assim, tira. E eu tirei. Quando eu tirei, uma gritaria, um vozerio, como se eu estivesse assim numa, não sei, que era um vozerio de choro, de lamentação, de desespero, eram gritos, eram gente orando. Mas foi tão impactante, tão alto, que eu tomei um tranco e acordei. Quando eu acordei na cama, o coração estava a 1000, né? E eu sentindo como se aquilo estivesse orando na minha cabeça, eu botava a mão no ouvido. Bendita a hora que eu fui falar aquele negócio lá, né? É que nem criança, né? Então eu pude avaliar pelo menos a quantidade de orações e toda a conjuntura, né, a estrutura que ele tem no mundo espiritual para atender aos pedidos. Por isso que ele escreveu aqui dizendo assim, que esse livro tem os recados aos meus irmãos que me chamam, que pedem. E aí eu perguntei para ele, mas doutor Bezerra, será que o pessoal queria recado? O pessoal acha que está querendo um passe, uma cirurgia, né, uma intervenção, uma cura. E ele me disse, os recados são como pílulas, porque muitas vezes o que a pessoa está precisando não é tanto de um passe ou de uma cirurgia espiritual. O que muitas vezes nós, irmãos da terra, estamos precisando é mudar a nossa cabeça. Então, é ver o problema de um outro ângulo.
é ver aquelas situações aflitivas de um outro jeito. É ter mais fé, é ter mais esperança. É despertar as pessoas para o movimento que elas precisam fazer. Porque ele dizia, só o passe, meu filho, isso não vai curar. Eu falei, não. Ele falou, não. Quantos passos você já tomou na vida? Aí eu fiquei envergonhado. E é verdade, tomei tantos passos, mas os passos não modificaram algumas características minhas negativas. Pode perguntar para as pessoas que convivem comigo. Não é? Então, o que as pessoas precisam são toques. Na expressão dele, recados, conselhos, avisos, uma visão diferente das coisas. E ele diz o seguinte ainda no prefácio: tenho feito isso cotidianamente a vocês pelos canais da inspiração. Tenho feito isso cotidianamente a vocês pelos canais da inspiração. Então, muitas vezes, ele tem chegado, atendido às nossas preces, com uma palavra, com um pensamento. Ah, mas eu não percebo. A gente não percebe muitas vezes, por quê? Nós estamos, às vezes, mergulhados numa onda tão grande de revolta, de medo, ou de preocupação com o problema, que a gente não consegue perceber mais nada. Vocês já perceberam que quando a gente está num certo problema, não existe outra coisa na vida a não ser o problema? Só existe o problema. Os outros falam com a gente? Porque a nossa cabeça está no problema. Como é que eu vou sair desse problema? O problema é isso. E a pessoa, não, porque eu estou assim, eu estou assado. Ela descreve o problema com todas as minúcias, com toda, sabe? Ela faz um mapeamento de todo o problema, e repete, conta e fala. Não consegue rezar. Perceberam como é que a gente tem dificuldade de rezar quando está com problema? Por quê? Nós estamos num curto-circuito negativo, não sai daquilo. Ficamos andando em círculo. Só ficamos olhando para o problema. É aquilo que aconteceu com os astronautas americanos, que quando foram lá para a Lua, descobriram que a caneta lá não funcionava com gravidade zero. Aí eles, quando voltaram, relataram esse problema, e a NASA partiu para um projeto para desenvolver uma caneta que escreva na gravidade do espaço. Gastaram 10 milhões nesse projeto. Demorou 10 anos, algo parecido. Enquanto isso, os russos, sabendo do problema, levaram um lápis para a Lua. Não é assim? A pessoa está com uma doença, ela fica de tal modo mergulhada na doença que ela não vê outra coisa. Eu sou a depressão. Eu sou o câncer. Não. Você tem. Você não é. Mas a gente dá uma dimensão tão grande para o problema que, se não mudar a visão das coisas, dificilmente vai encontrar uma solução. Por isso que ele falou aqui a respeito desses recados, né? Que ele quis colocar nesse pequeno livro para trazer para nós esta palavra capaz de movimentar, de fazer com que a gente possa, ao ver as pedras que estão na nossa vida. Por que Deus colocou uma pedra na nossa vida? Para nos chatear, para nos prejudicar, para acabar conosco? Não. Para que a gente possa o quê?
Se você encontra uma pedra no caminho, o que a gente faz? O que a gente deveria fazer? Tira a pedra, uma solução. A outra pedra, desvia. A outra solução, sobe em cima da pedra, pula. Né? Se der. Ou seja, existe o quê? Infinitas possibilidades. Mas o que é que geralmente nós fazemos? Por que é que essa pedra está aí? Quem é que colocou essa pedra? Quem foi? O governo que não tirou essa pedra daí. Quem foi a pessoa? Quem é que vai vir aqui tirar a pedra? E a gente fica sentado, esperando, reclamando, xingando, se revoltando, e a pedra imóvel. Não sai de lá. Por quê? Porque aquela pedra é um chamado da vida para a gente reorientar o nosso caminho. Ou seja, a vida está me dizendo que por aqui, não. Pense em outra possibilidade. Descubra o lápis. Por que você quer gastar 10 milhões, né, em remédio, em veneno, em lamentação, em choro, se a vida está pedindo apenas para nós o quê? Vamos descobrir outro caminho. Ou vou para um lado, ou vou para um outro. O que tem do lado? O que tem à minha volta? Né? O que eu posso fazer? Tenho força para remover a pedra? Então vou remover. Não, a pedra é impossível. Então significa o quê? Que eu preciso encontrar uma outra alternativa. Eu preciso reorientar algum caminho em mim. Porque se a vida colocou aqui uma porta para eu não passar, é que eu preciso, então, ter um aprendizado em outra porta. Agora, para isso, nós precisamos o quê? Ter essa flexibilidade mental. Nós precisamos ter a mudança de postura mental, que é o que ele, né, Dr. Bezerra e outros espíritos, estão constantemente fazendo conosco aqui. E aí, então, eu separei nesse livro alguns toques dele. Aliás, na página 22, ele fala aqui da fé que traz bom ânimo. E ele diz assim, que as pedras do caminho, a expressão dele, serão naturalmente contornadas. Contornadas. Então, para ser feliz na vida, para se dar bem, a gente precisa ser o quê? Um bom contorcionista. Isso quer dizer que a gente precisa aprender a ter o quê? Flexibilidade. Né? Precisa ter mais o quê? Ser uma pessoa mais maleável. Precisa ser mais o quê? Tolerante. Como é que eu lido com aquela pedra que é minha sogra? Não é? Dá para tirar a velha? Dá ou não? Não dá. Já foi a sua? A sua já foi. Louvado seja Deus. Deus é bom. Né? Você é sogra de alguém ou não? Ah, então tá bom. Castigo vem a cavalo também, né, meu filho? Então, maleabilidade, flexibilidade. Porque o que a gente muitas vezes é? Duro, turrão, cabeça dura, quer bater de frente, tem que ser do meu jeito. Veja como às vezes a gente é isso em casa. Em casa. No trânsito. Você está no carro. Você é motorista. A pior coisa que tem é você sendo um motorista, ter um motorista do lado, né? E se for marido e mulher ainda, é briga na certa. Cada um quer fazer o seu caminho. E se for homem, então pronto. Por que você está indo por esse caminho? Veja o grau da nossa o quê? Neura, né? Pode ser neurose, né? Inflexibilidade. Por que o outro não pode fazer um outro caminho? Por que você veio por aqui?
Não é? Isso, olha gente, nós estamos falando de coisas o quê? Pequenas, de pedrinhas pequenas. Não é verdade? Pedrinhas pequenas. E quando percebe que o outro está dirigindo, está perdido. Né? Se for homem, então, você tome cuidado. Não fale que ele está perdido. Pronto. Você corre risco de vida. Não vai falar, vou te dar um GPS, hein? Não. Fala assim, que caminho interessante que você está fazendo. É novo. Então, está aqui um segredo interessante. Nós precisamos aprender o quê? A contornar. Se a gente percebe determinada pessoa, e por exemplo, isso em termos de relacionamento é formidável, é um conselho maravilhoso. Contornar. Se eu sei que determinada pessoa, nesse aspecto, ela tem aquele jeitão, para que eu vou bater de frente? Eu vou o quê? Vou dar um drible. A pessoa está indo. Como é que é o drible? Um jogador está indo pela esquerda. O que é que todo mundo faz? Vai pela esquerda também. Não é? O que vai dar? Choque. O que é o drible? Ele pensa que eu vou para a esquerda, mas eu vou para a direita. Não é isso, não é fantástico? E às vezes não, a gente vai em cima e vai com vontade de dar a canelada. Não é? Pedra com pedra. As pedras se encontram. Quem tem pedra em casa? Vamos ver, levante a mão. Quem tem pedra? Tem mais gente. Você não quer levantar porque o de casa está aqui, né? Levanta os dois, pronto. Levanta os dois. Por que as duas pedras se encontraram? Para o quê? Aparar-lhe as arestas. Vão se batendo até ficarem redondinho. Então, vamos ter flexibilidade. Vamos ter maleabilidade. Se eu sei que ele é duro por aqui, eu vou por outro caminho. Né? Ele é durão, não sei o quê. Você fala assim, tá certo, meu bem. Você tem razão. Né? Você tem razão. Deixa passar. Né? Não, pode ser pior na hora. Mas depois você leva vantagem. É verdade, bem, você tem razão. Uma hora ele vai desconfiar. Mas peraí, eu sempre tenho razão? Não é possível. Não é? Diante de um problema, nós temos duas escolhas. Ou a gente escolhe o amor, ou escolhe o orgulho. O amor, ele é uma escolha de flexibilidade, de entendimento, de tolerância, de paciência. O orgulho é uma escolha do quê? De bater de frente com a pedra. Não é? Então eu preciso aprender a contornar diante, não só, né, das pessoas problemas, mas também das situações problemas. Né? Então, aqui um ensinamento interessante. Tenhamos bom ânimo. Filhos, oremos constantemente e caminhemos adiante. Caminhar adiante, ou seja, diante da pedra, não pare. Não pare. Que é o que geralmente a gente faz. Para, não tento mais, não quero mais, vou largar tudo. Quero que morra, quero que exploda, que o mundo acabe. Né? Não vou tentar mais nada dá certo para mim, é meu karma, eu não sei o quê, eu tenho obsessor, eu moro próximo do cemitério. Não é? Eu vou no sem nada dar certo. Não, às vezes a gente está sendo a pedra. Porque às vezes nós precisamos pensar também nisso. A gente acha que o outro é a pedra. E nós somos o quê?
a espuma. Às vezes a gente é a pedra. Às vezes a gente é o espinho. Será que eu não estou muito espinhoso? Será que eu não estou uma pedra pontiaguda? Eu também preciso pensar nisso. E vamos caminhar adiante com bom ânimo. Bom ânimo, ânimo bom. E qual é a razão para eu ter ânimo bom? É por saber que, a hora que eu entender o motivo que aquela pedra está lá, e ela está exatamente para que eu tenha uma visão nova da vida, um pensamento novo, um modo novo. Peraí, eu vou parar de ser essa pessoa desse jeito. Eu preciso mudar alguma coisa. Posso viver o resto da vida turrão, briguento, né, pessimista, triste, nervoso, vítima, culpado? Não, a vida está me convidando a ter uma nova postura. Isso é evolução. Eu preciso melhorar. As empresas não têm que melhorar? O país não tem que progredir? E nós? Nós também precisamos melhorar. Os carros não melhoram? Motor 1.0, 1.2, 1.4. E nós? Como é que está nosso modelo? Estamos ainda com aquele... O Fusca. Motor o quê? Se bem que o Fusca andava bem, né? Impressionante. Né? A Brasília amarela. Então precisamos também ter, né, um impulso de melhora, de renovação. Mas caminhamos adiante, para frente. Isso é fantástico. Sabe que eu tenho percebido, o pai Joaquim me fala isto. Filho, quase toda doença é porque a pessoa parou em algum ponto obscuro da vida dela. No caminho dela, ela parou em alguma situação dolorosa. Pode perguntar, ele me fala assim, pergunta para a pessoa, o que aconteceu 1 ano, 2 anos antes da doença? E olha, eu tenho perguntado, tenho feito esse levantamento nos atendimentos, olha, é quase que fatal a pessoa, aconteceu isso, eu tive uma desilusão, eu passei uma fase muito estressante, tive uma decepção, tive uma perda, perdi fulano, perdi emprego, perdi isso, perdi aquilo, fui mandado embora. E a pessoa parou naquele ponto. E ficou preso àquela história. Ficou preso àquela fotografia do derrotado, do mal amado, do traído, do falido, do doente, do desesperado, do desempregado. Ficou preso. Eu sou essa história. Ela parou. Óbvio que a vida, o que é? Vida é movimento. Não é isto? Como é que é o eletrocardiograma? Tem vida. O dia que já está do outro lado. Tem um amigo, um conhecido médico, fiquei sabendo, ele trabalhava numa UTI, ele e um outro, e acompanhando os pacientes, e viram que um deles, os aparelhos começaram a dar sinais de perda da vitalidade, né? Os aparelhos começaram a diminuir o sinal, a intensidade do batimento cardíaco. Então, eles, né, começaram já a falar aquelas palavras de despedida. Vai com Deus, meu irmão, siga a tua vida, siga teu caminho. Uma hora o doente dá um pulo. O que é, doutor? Estou morrendo? O que está acontecendo? Aí eles viram que o aparelho, o fio desligado, quase que eles matam o sujeito de outra maneira. Então, vida é movimento. Quer dizer,
Quando eu paro, a vida para. O fluxo da vida para. O fluxo da energia para. Isso é o que quer dizer doença, mais problemas financeiros, porque não há renovação. Né? Quando o sangue para, né? O rim precisa filtrar. Se o rim parou de filtrar, problemas. Precisa pegar um aparelho para continuar filtrando. Ou seja, o sangue no corpo está circulando. O oxigênio precisa circular. Se parar, né? Se eu amarrar, se eu prender alguma coisa, o que vai ter? Vou ter um problema de uma hemorragia. Então, o fluxo da vida é movimento. Então, nesse simples conselho, quanta coisa que nós podemos, né, adotar para a nossa vida, né? Então, nós devemos nos perguntar, junto com o Dr. Bezerra aqui, em que ponto da minha vida eu estou precisando caminhar adiante? Em que ponto da minha vida eu estou precisando ser mais flexível? Que ponto que eu estou batendo de frente? Que ponto que eu preciso, sabe, ter mais bom ânimo? Porque ele diz aqui que a fé traz bom ânimo. Então, em que momento da minha vida eu estou precisando ter mais fé? Fé é acreditar, é ter a certeza, é ter essa confiança. Que eu sei que o problema é passageiro. Tão logo o problema seja solucionado, que eu aprenda esse olhar que a pedra está me fazendo ter, de olhar para os lados e olhar de um outro jeito, eu vou solucionar e vou passar por aquilo. Esse foi o conselho que Nossa Senhora deu a Chico Xavier, quando Chico estava lá com um momento difícil da vida dele. Um momento dificílimo. E que ele pediu, então, para Emmanuel trazer um conselho de Nossa Senhora, se fosse possível. Veja que nem mais Emmanuel resolvia para o Chico. Devia estar com realmente uma pedreira, né? E Emmanuel falou assim, vamos ver o que conseguimos. Uma semana depois ele volta. Trouxemos um conselho de Nossa Senhora. Chico achou. Meu Deus, sentou ele todo emocionado. Estou até vendo do jeitinho dele. Ai, meu Deus, Nossa Senhora. Ela me ouviu, sentou. O que ela falou para mim? Emmanuel falou assim, a senhora mandou dizer para você, tudo passa. Ele ficou tão decepcionado. Mas só isso. E Emmanuel falou assim, o que você queria mais? Não é verdade? Eu também fico pensando às vezes, o que a gente quer mais? Olha para o seu problema que está te atormentando. Olha para ele e fala, tudo passa. Encara ele e fala assim, tudo passa. Você está passando. E eu vou ficar. Não é verdade? A doença passa. O que de pior pode acontecer conosco? Tudo passa. Quantas vezes nós já morremos? Muitas. Que beleza que é morrer. Vocês não acham? Não. Já pensou sendo recebido lá no mundo espiritual? Lá na cobertura, junto com o Dr. Bezerra. Quem quer? Levante a mão. Quem quer? Hoje? São de nada. Gente de pouca fé. Isso não traz fé? Tudo passa. Tudo passa, eu vou ficar. Eu sobrevivo a tudo, eu sou espírito imortal, eterno. Tudo está passando. Só eu sou indestrutível.
que, às vezes, uma doença, um acidente pode fazer? Destruir o corpo. Mas eu continuo vivendo. Pode avisar lá os familiares. Eu voltarei. Né? Eu separei um outro conselho dele que eu achei muito interessante. Um testemunho dele, um depoimento que eu achei interessante. Está na página 56, chamado do capítulo Terapia do Perdão. Que ele fala: perdoemos, filhos, incessantemente. Porque no perdão encontraremos muitas bênçãos de paz e saúde. Então, no perdão encontraremos muitas bênçãos de paz e saúde. Quer dizer que sem paz, sem o perdão, o que é que acontece quando a gente não tem perdão? A gente está o quê? Com orgulho, está com mágoa, está com raiva, está com culpa. Se o perdão traz saúde, a falta do perdão traz o quê? Doença. Né? Por isso que ele fala aqui num outro tópico, né? Quais são os remédios preferidos de Jesus? Tem um capítulo aqui que ele fala os remédios de Jesus, página 32. Quais são os remédios de Jesus? Todo mundo queria tomar, né? Nossa, Jesus. Ele fala aqui: aceitemos o mais depressa possível as prescrições do amigo Jesus, consubstanciadas nos remédios do perdão. Novamente ele fala em perdão. Humildade e amor. Esses são os medicamentos preferidos do Senhor. Os medicamentos preferidos de Jesus. Jesus, me ajuda nesse meu problema de saúde. Prescrição que vem: seja mais humilde, ame mais e perdoe. Isso certamente vai resolver muitos problemas, porque vocês percebem, vida é movimento, nós já vimos isto. Quando eu estou com uma mágoa, com uma culpa, isso significa o quê? Que a vida parou naquele instante. Houve uma quebra da interrupção do fluxo da vida. A mágoa é a interrupção do fluxo da vida. Por isso que o nó no peito virou nódulo. Veja até a origem dos nomes. O nódulo é um nó. O perdão desfaz um nó. E o amor faz um laço, como diz Mário Quintana. Vamos desatar os nós com o perdão e fazer um laço com o amor. Isto é remédio. Cada vez mais comprovado. Há um trabalho de um psicólogo britânico, Dr. Fred Luskin, ou americano, não sei. Ele conduziu numa universidade, aliás, em Harvard, se não me falha a memória, um trabalho sobre os efeitos e os benefícios do perdão, comprovados em laboratório com exames, comprovado em terapia, a ponto de ele escrever um livro chamado O Poder do Perdão. Ele não é religioso, o trabalho não é religioso, o trabalho é científico. A diminuição dos efeitos do estresse. Primeiro impacto positivo do perdão: diminui o nosso estresse. E o médico americano, Dr. Ben Johnson, nos Estados Unidos, uma das grandes autoridades médicas naquele país, diz: causa número 1 das doenças, estresse.
E estresse, ele explica, não é porque eu estou trabalhando demais. Não é isso. Esse estresse que a gente gosta de ter, mas não é esse estresse. E ele fala que trabalhar demais não estressa. O que estressa é a maneira como a gente trabalha. Droga, veja a hora de sair com essa espelunca. Ai, fui transferido para esse setor, que droga. Detesto esse trabalho. Detesto essa empresa. Aí começa a dar ler, né? Começa a dar um monte de problemas e a gente vive só de atestado. Que é só para inconscientemente não trabalhar. Porque não está o quê? Tendo o quê? Bom ano. Está brigando com a pedra. Agora, quando tem essa capacidade de perdoar, de compreender, de entender que aquela pedra foi posta ali para que eu possa encontrar um caminho melhor para a minha vida, quando eu vejo que as pessoas são do jeito que são, tanto quanto eu também sou atrapalhado quanto os outros, que o outro é perturbadinho, e se ele está perto de mim, ele é uma vacina para mim, porque ele é um espelho do quanto também eu sou perturbadinho como ele. Pode olhar de lado, vai ver um monte de perturbadinho, igual você. Não é? Então, quando ele está nervoso, você fala, eu também sou assim. Aquela pessoa me irrita. Ai, você é igualzinha a ela. E precisa de um espelho. Como é que você vai perceber que você é igual? Bota um parecido com você. Como é que é o tratamento de vacina? Vacina, né? Para cobra, picada de cobra. Como é que é feita? Veneno da cobra. Não quis fazer qualquer comparação. Não é? Mas será que a gente não anda picando? E o que é a cobra? Vamos lá, vamos aprofundar esse negócio aqui da cobra, vai. O que é a cobra? Né? Ou o animal em si? O animal, você imagina lá. Vamos pegar a cobra. Ela está lá. Anos e anos de cobra, né? Passou qualquer coisinha. Tom! Não é isso? Outro dia eu estava vendo o Mundo Animal. Eu fico vendo meus irmãos lá. Eu recomendo a você também. Então, ela estava lá, imóvel. Não piscava. Sentiu ali, passou alguma coisa, ela deu bote. Então, o animal é aquele que reage apenas com os instintos. Ele se comporta de acordo com aquilo que ele sente. Ele ainda não aprendeu o quê? A pensar. Olhar. Devo picar? Será bom picar? Não é? O que vai acontecer depois? Vai valer a pena arrumar essa confusão aqui? É o que nós estamos convidados hoje a refletir. É o que ele está falando. Perdoe. O que é o perdão? Entenda. Compreenda. Espera aí. Isto é melhor para mim. Eu vou ficar livre dessa sensação horrível. E a gente acha que perdoar é concordar com o que a pessoa fez. Não. O que ela fez é um problema dela. O perdão é um benefício que eu dou
para mim. Não quero mais ficar com isto. Vou desatar aquele nó. E vira o laço. E a pessoa que fique com a confusão. Não vou ter mais ideia de vingança. Porque no fundo, isso faz mal a mim. E esta é a proposta do amor. Do amor que cura. Cura no sentido mais amplo, não apenas curar corpos. Corpos que vão perecer. Vai perecer. Vai acabar. Eu sei que você não gostaria de ouvir isto, mas vão morrer. O corpo. A escova progressiva. Mas a vida, o sentido da vida é a felicidade que eu fui capaz de experimentar nesse caminho. A capacidade de colecionar momentos, a maior quantidade de momentos bonitos. Ser um colecionador de momentos bonitos. O que não é bonito, lixo. Perdão. Esquece. O que é bonito, conservo. Quanto mais momentos bonitos eu conseguir fazer, mais eu sou feliz. Eu sou saudável. Eu me lembro de um momento muito bonito que eu experienciei num momento de muita dor. Minha mãe estava prestes a desencarnar. Estava no hospital, eu já sentindo que a partida dela não demoraria. Eu quis arrancar dela alguma confissão, arrancar dela algum pedido. E disse: mãe, eu só quero me falar alguma coisa. Quer me pedir alguma coisa? E ela disse assim: quero. Com muita dificuldade em falar. Me traga peras. Peras bem macias. Mamãe não estava nem tomando água. E eu fiquei: o que ela quer peras? Achei que ela devia estar delirando. Mas pedido de mãe, a gente atende. E eu então fui lá buscar as peras macias que ela queria. Procurei à noite, no dia seguinte de manhã, levei para o hospital, fui ao quarto: mãe, estão aqui as peras. A senhora quer? Ela disse: chame o seu pai. Eu falei: não, mas eu posso descascar. Chame o seu pai. Chamei. Entrou meu pai, sem saber muito. Eu falei: o pai está aqui. Dê para ele as peras. Mas por quê? Ele está com problema nos dentes. E não pode comer coisas duras. Dê para ele as peras. Faça ele comer. Já faz quase 2 dias que ele não come. Aí eu chamei. Ela quis ver o meu pai. Eu descascando a pera, chorando, e ele comendo as peras, chorando. E logo depois, ela foi embora. Partiu.
quando eu estava aqui hoje, antes da palestra, ela me apareceu. Há muito tempo não havia. Veio com o Dr. Bezerra, disse ela, e me falou: filho, as peras, ofereça peras, as peras doces, macias, que é o que faz a gente ser feliz. Então são peras minhas, são as peras do Grupo Esperança, são as peras de Dr. Bezerra, são as peras de Dona Manuela, que estão sendo colocadas no colo e na boca de cada um de vocês. Peras doces, macias, para a gente ser feliz. Muito obrigado. Chegou sua vez. Chegou sua vez. Você sempre reclama, né? Que não ganha presente. Não, brincadeirinha. A gente quer agradecer, não só por essa palestra maravilhosa, desse livro delicioso, mas por todas as palestras que você já fez nessa casa, por ter fundado essa casa e convidado a todos nós para trabalhar aqui e dado essa chance, essa oportunidade. Agradecemos muito em nome do grupo. Agradeço ao grupo também por fazer parte dessa família, estar sempre presente, ajudando a gente, sempre envolvido no que a gente pensa, sempre trabalhando. Agradecemos muito, e você em especial. Obrigada, viu? Recebe o presentinho. Existe um termo que a gente sempre lê no plano espiritual que diz: em nossa caminhada nós vamos ter muitos problemas, mas Deus colocará sempre uma pessoa em nossa vida para que a nossa caminhada se faça um pouquinho mais suave, um pouquinho mais serena. E Deus colocou uma pessoa em nossa vida, uma pessoa que nos traz, que nos recebe e que nos conduz para que a nossa caminhada seja mais serena. Em nome do Grupo Esperança, e espero que vocês me autorizem, em nome de vocês, agradecer a essa bênção divina, a esse ser de luz que tanto nos ajuda, que tanto nos facilita, para que a nossa caminhada seja mais suave. Em meu nome, em nome do Grupo Esperança, e acredito que em nome de todas as pessoas que estejam aí, obrigado por aparecer em nossas vidas. São peras